Olá, bom dia. Nós vamos dar hoje continuidade aos assuntos da segunda unidade da disciplina de espanhol para a série do nono ano. O assunto de hoje vai ser palavras heterossemânticas, certo? Bom, o que seriam essas palavras heterossemânticas? Vamos à definição. Os falsos amigos heterossemânticos costumam ser palavras derivadas do latim, as quais apresentam em idiomas com morfologia semelhante e que têm, portanto, a mesma origem, certo? Então, palavras que são chamadas de falsos amigos são palavras que possuem a mesma derivação, vêm da mesma origem. E por essa razão, morfologicamente, elas são escritas de maneira semelhante. E lembrando, as palavras heterossemânticas também podem ser chamadas de falsos amigos. É outra designação que nós damos a esse tipo de palavra. No entanto, muitas vezes o falante pode estabelecer uma correspondência de significados inadequada, acreditando numa relação de amizade semântica falsa, ou seja, são palavras que se escrevem parecidas e por isso algumas pessoas acham que, já que elas são escritas de maneira semelhante, significa também que elas têm o mesmo sentido. Só que isso nem sempre vai ocorrer. A gente vai encontrar casos de palavras que se escrevem de idiomas diferentes, que se escrevem de forma semelhante, só que em cada língua essa palavra vai ter um significado diferente. Assim, pode confundir-se diante de palavras com grafia ou pronúncia parecidas, mas que na realidade possuem significados totalmente diferentes. Entre o espanhol e o português são frequentes os falsos amigos, também chamados de heterossemânticos. Então, é muito comum a gente fazer esse tipo de equívoco, né? Achar que porque as palavras se escrevem de maneira parecida ou têm um som parecido, elas têm o mesmo significado nas duas línguas. Só que isso é um engano, né? Existem casos de palavras em que a semelhança só há no campo da morfologia, ou seja, se escrevem igual, mas não há uma semelhança no campo semântico, ou seja, no caso do significado. E como o português e o português e o espanhol são línguas muito próximas, a gente vai encontrar muitos exemplos de palavras heterossemânticas ou também chamadas de falsos amigos. Vamos ver então aqui algumas situações em que essas palavras são empregadas em frases. Aqui na fonte normal eu tenho a frase em espanhol e em itálico eu tenho a tradução dessas frases em português. Então a primeira tem: La niña está embarazada. O que significaria essa frase em português? A menina está grávida. El oso es blanco. O urso é branco. El buzo es muy grande. O mergulhador é muito grande. A mim não me agradam las canas. A mim não me agrada os cabelos brancos. Veja aqui como é diferente, né? Canas significa, em português, cabelos brancos. Mira la cena que hizo Juan. Olha o jantar que fez João. Tu não tuviste uma buena criança. Tu não tiveste uma boa criação. Veja que criança em espanhol significa criação, né? O que seria criança em espanhol, como nós entendemos em português, seria ninho. Pobre coelho está morado. Pobre pescoço está roxo. 12 me dá suerte. 12, o número, me dá sorte. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de palavras heterossemânticas empregadas em frases que podem gerar uma certa confusão se a gente achar que essas palavras possuem o mesmo significado que em português. Nós vamos ver aqui agora, então, uma lista de palavras heterossemânticas, né? No campo em verde, nós vamos ter a palavra em espanhol, e no campo em rosa nós vamos ter o que significa essa palavra em português. Então vamos à lista, né? Agasallar significa acolher, apellido significa sobrenome, berro significa agrião, brincar significa saltar, cachorro significa filhote, carpa significa barca, copa significa taça, copo, floco de neve, largo significa comprido, mala significa mar, palco significa camarote, pegar
significa bater ou colar. Presunto significa suposto. Rato significa momento, instante. Raton significa o mouse do computador. Salsa significa molho. Embaraçada significa grávida. Escoba significa vassoura. Exquisito significa saboroso. Garrafa significa botijão. Guitarra significa violão. Baixo significa copo. Prejuízo significa preconceito. Oficina significa escritório. Carteira significa bolsa. Cena significa jantar. Pasta significa massa. Sítio significa lugar. Fecha significa data. Acento significa sotaque. Criança significa criação. Sucesso significa acontecimento. Taça significa xícara. Tienda significa loja. Tirar significa jogar ou puxar. Tuerto significa canhoto, significa caolho. Surdo significa canhoto. Perjuízo significa prejuízo. Osso significa urso. Hueso significa osso. Morado significa roxo. Rasgo significa traço. Sótano significa porão. Coma significa vírgula. Enojado significa zangado. E jamón significa presunto. Então aqui está, pessoal, a definição das palavras heterossemânticas e também algumas palavras que nós podemos encontrar com frequência em textos em espanhol. E, como eu falei, devemos sempre prestar atenção nessas palavras, porque elas, embora se escrevam de maneira parecida e tenham um som semelhante, essas palavras vão ter significados diferentes em português e em espanhol. Eu vou deixar agora aberto para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar prosseguimento realizando algumas atividades sobre esse assunto.